Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Mário para o canal Liderança que Inspira e hoje nós vamos trazer para você liderança que vem das quadras e campos. No Brasil nós temos vários exemplos de técnicos muito competentes que têm a sua liderança como exemplo. Um dos mais conhecidos no vôlei, óbvio que é o Bernardinho. Aliás, ele é o maior campeão, né, em toda a história do vôlei brasileiro. E o seu modelo de liderança é bastante conhecido, né? Ele é bastante explosivo, ele exige bastante disciplina da sua equipe, trabalha fortemente os limites da sua equipe. Tem um livro dele, inclusive, é sensacional para você que é líder, que é Transformando Suor em Ouro. Mas hoje eu vou falar para você sobre um outro líder de bastante sucesso, que é o técnico da seleção brasileira, o Tite. Vamos lá? Um dos vários desafios que o Tite tem, além de ter os seus liderados, né, jogando em várias partes do mundo, é justamente entender o que é que motiva cada um deles a jogar pela seleção brasileira, porque ali eles não estão jogando pelo salário, mas sim por outra coisa. Então o desafio número 1 que o Tite tem é descobrir o que é essa outra coisa que motiva cada um dos seus jogadores. Por isso, o que ele faz? Ele se aproxima muito de cada um dos seus liderados, ele tenta conhecer bastante, entender, ele pergunta o que é que motiva esses jogadores a estarem ali. E você tem diferentes tipos de motivações para esses jogadores. Por exemplo, o orgulho que tem a família, né, por ele estar ali jogando pela seleção. Outro fator, por exemplo, tirar uma foto com um garoto que está feliz ali, né, porque eles são um símbolo nacional. Cada jogador tem uma motivação diferente e o Tite busca em cada um dos seus liderados entender o que é que motiva mais a eles estarem ali. Legal, não é mesmo? Basicamente a gente está falando em resgatar o prazer de jogar para unir o grupo, extrair a essência do talento de cada um. Isso é a liderança do Tite, esse é um exemplo fenomenal. Vamos à segunda prática dele na liderança. A segunda prática é ter uma transparência total. Ele busca sempre ter transparência total. E na revista Você S.A., inclusive, saiu uma matéria sobre a liderança dele, que eu estou trazendo aqui informação para você. Foi o seguinte, o Corinthians tinha conquistado a Copa das Libertadores da América. Então a torcida, os jogadores, estava todo mundo em ritmo de festa. Só que o Corinthians estava disputando o Brasileirão. Então, o que aconteceu? Logo na sexta rodada do campeonato, o Corinthians já estava na zona de rebaixamento. Isso é péssimo, né, para o líder. Então, num belo dia, no intervalo do jogo contra o Náutico, o Tite, ele conta na matéria que ele deu uma das palestras mais iluminadas da vida dele. No intervalo do jogo, ele colocou todos os jogadores ali e expressou o que ele estava sentindo. Foi transparente no que ele disse. Chamou a atenção deles, dando o seguinte feedback: eu tenho avisado e o comportamento não muda. No treinamento, no jogo, sempre a mesma batida de que uma hora o campeão da Libertadores vai voltar. De minha parte, sempre tiveram respeito e eu não estou percebendo o mesmo respeito. A partir daí, dessa conversa, o time virou o jogo e venceu por 2-1. E começou a ir melhor no Brasileirão, no qual terminou em 6º lugar. Ou seja, o Tite, ele investe muito em feedback com a sua equipe. O que acontece, o que ele sente que está acontecendo, que está prejudicando a equipe, ele vai lá e fala, não fica aguardando. Então esse valor da transparência total é um dos fatores que ajuda na liderança do Tite. Vamos para a próxima atitude dele. E a terceira atitude do Tite para sua liderança é lidar com a pressão. O técnico, ele tem que estar muito preparado fisicamente, emocionalmente, para lidar com a pressão, tanto da mídia, quanto da torcida, quanto da sua própria comissão técnica, enfim, é um desafio lidar com a pressão. E o Tite, ele trabalha isso de uma forma muito inteligente. Ele prefere que toda a pressão venha para ele do que para sua equipe. Então ele prefere que toda a pressão da mídia, toda a pressão que acontece ali no mundo da equipe venha para ele. Ele absorve a pressão, ele protege o seu time.
essa atitude exige do Tite muita inteligência emocional, né? Um caso que ele conta na matéria é o seguinte, com o Marcelinho Paraíba em 2001, naquela época, e tinha uma pressão muito forte de colocarem ele no time logo, porque ele estava num momento muito bacana, e o Tite percebeu que se ele fizesse aquilo de cara, deixar ele jogar naquele momento, ele estaria desprotegido. Então o que ele fez? Ele poupou o jogador por vários jogos para que ele pudesse se preparar mais, e num certo momento ele liberou o jogador para jogar e foi super bem, né? Conseguiu que aquela pressão toda fosse aliviada, né? Graças a essa segurança, essa proteção que o Tite teve, né? Então ele absorveu toda a pressão e no momento que ele julgou ideal para o jogador, ele liberou para jogar, o que é sensacional. Então isso exige muito do líder, inteligência emocional, você se cuidar fisicamente, mas também psicologicamente. Essa é uma das atitudes, aliás, mais importantes para um líder. E nós vamos falar sobre essa atitude nos próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe isso com outros amigos líderes e fique ligado que tem sempre mais por aí. Grande abraço para você e até mais!